Estamos no aguardo dos alunos para iniciar a aula de física. Hoje, dia 4/5/2020. Brincadeira, rapaz. Até quando? Eu estava de uma mulher no meu mundo de homem. É por isso que não é nada. Ele vai pegar você com o homem de uma faca. E a gente parou. E ela matou. E conhece, é que vive. Ele conhece quem não vive. Até hoje eu não esqueço. Até hoje eu não esqueço. Mas espera dormir, jogar água pertinho no ouvido, na seca. Não vai, agora as crianças não batem no vidro.
Entrou e sumiu. Bom dia, Ruth. Bom dia, Rafael. Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Só entraram vocês dois até agora. Tô aguardando o povo aí. Esperar dar mais 8h20 a gente começa. Nossa prova parcial é de hoje a 8, viu? Tô pensando em liberar a prova às 7 horas até 10 da manhã. Vai ser no AVE, igual ao oficial. E vai com o assunto da aula passada ou até hoje? Cai tudo de hidrostática e hidrodinâmica. Eu coloquei uma lista lá, não sei se vocês viram. Alguém viu aí a lista de exercício? Eu coloquei segundo E ou tá na terço. seção 3 lá. Lá para a prova, viu? Para a prova parcial. Está gravando aqui. Kelvin. Quem chegaram agora foi Kevin e Matheus, né? Botar a presença nesse povo. Kevin.
essa turma. O pessoal que chegou aí agora, nossa avaliação parcial é de hoje a 8, viu? Vou liberar a prova às 7 horas. Com assunto até a aula de hoje. Bom dia, professor. E a oficial vai ser que dia? A oficial é no início de junho, Ah, certo. viu? A gente vai dar ainda. Começa um novo assunto, que é a temperatura, depois uma noção de termodinâmica. Aí depois que a gente vai fazer a oficial. Ah, certo. Vou esperar dar 8h20 e a gente começa. Certo. Guarda, chega mais alguém. Da gente tá. Três a 4. A gravação dessa aula vai estar na unidade 3, encontro 4, o 3S4, viu? O slide de gravação. A voz de tarde eu já coloco lá. Laila aqui. A Laila entrou agora, não foi? Laila não vai.
Vocês continuam fazendo desafio nota máxima, essas coisas? Eu faço, professor. É bom. É bom continuar fazendo para poder ajudar na nota no final, né? Fazer as pós-aulas lá no AVA. Yuri entrou agora. Deixa eu ver Yuri aqui. Santos. Bom dia, professor. Bom dia, Igor. Caian entrou agora também. Pessoal que chegou agora, nossa prova parcial é segunda-feira, começando às 7 da manhã. Vou liberar às 7. Aí vocês têm até 10 para fazer. Vai ser no horário da aula. Essa é a parcial, né? E a oficial a gente vai fazer no início de junho, mais ou menos. Beleza, Depois do professor. mar. Aí vamos começar, né? Já tem 10, já dá para começar aí a aula tranquila. Então, estão vendo o slide aí? Essa ainda não. Hein? Ainda não. Não apareceu ainda não. Vocês estão me vendo, né? Sim. Uhum. Compartilhar. De novo. E aí, Agora sim. pronto. Então vamos começar, gente. A gente vai falar hoje sobre o princípio de Arquimedes e a Professor, equação de Bernoulli. Diga. essa é a sua primeira Diga aula aí. depois da. Essa é a sua primeira aula depois da prova oficial? Não, Não. senhor. Essa- Essa é a segunda. Sim, Ai, sim. Beleza. essa é a segunda aula. A primeira está lá gravada. Em o 3S, S3, se eu não me engano. Beleza.
O princípio de Pascal diz o seguinte, ó, os acréscimos de pressão sofridos por um ponto em equilíbrio são transmitidos integralmente a todos os pontos do líquido e das paredes do recipiente que o contém. Como exemplo, nós temos freios de carro, macacos hidráulicos, prensas hidráulicas, tudo que trabalha com hidráulica, aqueles guindastes que você vê o pessoal subindo no poste para trocar lâmpada, né? Tem uns que o próprio sujeito já controla, ele vai subindo sozinho, e tem outros que alguém fica na cabine e controla e leva o cara até lá em cima, né? Tudo isso é baseado no princípio de Pascal, né? Devido a um acréscimo de pressão que é dado em um óleo, né? E há uma multiplicação de forças e faz um carro, né? O freio de carro é um exemplo, né? Você pisa no freio nas 4 rodas, imediatamente as 4 rodas são acionadas através do freio para parar, né? E macaco de pôr de gasolina para levantar, para ver a fórmula dele. Aqui tem um exemplo simples de uma prensa hidráulica, né? E aqui mostrando o seguinte: aqui você tem a área, um êmbolo com área 1, outro êmbolo com área 2, né? Aí você faz uma força nesse êmbolo, né? Essa força é multiplicada aqui no óleo que tem aqui dentro e consegue suspender um carro do lado de cá. O exemplo de baixo, você está vendo isso, aplica a F1, essa força é multiplicada e suspende um carro do outro lado. Esse é o princípio de Pascal. Então, para a gente ver como fica a forma, é o seguinte: se está no mesmo nível aqui, ó, A1 e A2, o êmbolo 1 está no mesmo nível do êmbolo 2, então a pressão aqui é igual aqui. As pressões são iguais, né? No ponto 1 e no ponto 2. Então, como pressão é força sobre área, então você tem F1 sobre A1 no ponto 1 e F2 sobre A2 no ponto 2, né? E aí você substituir a questão lhe dá uma força F1 das áreas do êmbolo, né? E lhe pede a força F2. Ou então, ao contrário, pode dizer a força que está atuando aqui para suspender o carro, das áreas ele pede F1, qual força foi aplicada. Depende da questão, né? Ô, professor, aí no caso, os dois não seriam iguais se um fosse maior do que o outro, né? A altura. Assim, se os dois não tivessem no mesmo nível, não seria igual, né? Assim, não, as pressões aqui, P1 é igual a P2, que está no mesmo nível, né? O ponto 1 está no mesmo nível do ponto 2, por isso você pode escrever isso. Uhum. Certo? Uhum. Qualquer dúvida aí pode parar e perguntar, viu, gente? Estou levando aqui, mas... Se alguém tentar entrar aí e não conseguir, me avisa que eu vou lá liberar. Mas eu acho que dá para entrar. O pessoal estava conseguindo na sexta-feira, na quinta-feira. Olha, relação entre área e deslocamento. Numa prensa hidráulica, os deslocamentos sofridos pelos êmbolos são inversamente proporcionais às áreas. Em outras palavras, o que se ganha em intensidade de força perde-se em deslocamento, né? No deslocamento do êmbolo. Mas quer dizer o seguinte: você tem que ter um deslocamento muito grande aqui, do lado 1, para poder ter um pequeno deslocamento do outro lado. A força aumenta muito. Então, como é que você diz isso? Que A1D1, não é? A1 vezes o deslocamento 1 é igual a 2 vezes o deslocamento 2. É uma relaçãozinha que às vezes até aparece questões querendo saber o deslocamento sofrido. Então, a gente usa essa relação. Hoje em dia o pessoal já corrige, porque se for fazer uma prensa assim, simples assim, por exemplo, para subir 20 centímetros do lado de cá, ia precisar mais ou menos mais de 10 metros do lado 1. Descer mais de 10 metros para subir, por exemplo, 20 centímetros. Tecnologia, o pessoal coloca válvulas, vão fazendo pequenos deslocamentos e aí vai subindo aqui. E aí, com pouca coisa, eles conseguem subir um carro do outro lado. Já foi corrigido isso através de válvulas.
Bora fazer um exemplo aí para ver. O elevador hidráulico de um posto de automóveis é acionado através de um cilindro de área 3 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. O automóvel a ser elevado tem massa 3 vezes 10 a 3 mil quilos, né? 3 vezes 10 a terceira quilos. E está sobre o êmbolo de área 6 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Sendo a aceleração da gravidade g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a intensidade mínima da força que deve ser aplicada no êmbolo menor para elevar o automóvel. Eu vou dar um tempo para vocês fazerem aí, ver se vocês conseguem. Vou voltar para a fórmula, ó. Vocês anotam e depois eu volto para o problema, ó. Vai usar essa aqui, F1 a 1, ó, igual a F2 a 2. Anotem aí, que eu vou jogar lá no problema para vocês tentarem fazer. F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2. Pronto, agora aí vocês fazem. Vou dar um tempinho aí, daqui a pouco eu corrijo. Vou ver se quem foi que chegou mais lá. Vou lá e volto. Igor Santos. Caiu Igor, não chegou. Tá no problema aí, gente, a tela? Tá, sim, professor. Certo. Tentem fazer aí, ó. Lembre-se que a força F2 aí não é a massa do carro, é o peso, viu? Tem que multiplicar pela aceleração da gravidade. Alguém já conseguiu aí, gente? Algum resultado? Igor tá fazendo? Ô, professor, eu tive um probleminha aqui enquanto a aula estava rolando, minha conexão caiu. Aí eu saí, só tô vendo a atividade, mas eu tô fazendo. Certo. Matheus está fazendo? Ruth? Quem mais tem ali?
Lá ela está fazendo? Rafael está fazendo? Tô tentando aqui, professor. Veja aí. Essa questão é simples. Ele está dando o peso do carro, né? Está dando as duas áreas, está pedindo F1. Professor, eu fiz aqui, mas tá errado. O meu deu 15 vezes 10 é menos 5. Não, eu acho que dá 150 newton. Vamos Só ver tô olhando aqui. aqui, porque... Deixa eu ver o que eu fiz. Dá 1,5 vezes 10 a segunda, né? F2 é o peso, dá 3 vezes 10 a terceira vezes 10, que dá 3 vezes 10 a quarta, né? Aí F1 sobre 3 vezes 10 a menos 5, que é a área 1, é igual a 3 vezes 10 a quarta dividido pela área 2, que é 6 vezes 10 a menos 3. Aí, ó, foi o que eu fiz aqui, ó, 3 vezes 3, 9, multiplicando, cruzando aí, 3 vezes 3, 9, 10 a menos 5 vezes 10 a quarta dá 10 a menos 1, tá vendo? Então fica 9 vezes 10 a menos 1 dividido por 6 vezes 10 a menos 3. Aí você subtrai aqui, você vai subtrair menos 1 menos menos 3. Então dá 3 menos 1, que dá 2. Então 1,5 vezes 10 a menos 2. Porque 9 dividido por 6 dá 1,5, né? Então dá 150 newton. Então, com uma força de 150 newton, aplicando lá no êmbolo mais fino, né? Você consegue levantar um carro de 30 mil quilos, né? 30 mil newtons. 3 mil quilos. Não, professor, já sei. É porque esse 3 vezes 10 a terceira, eu multipliquei, só que eu não, eu, como se fala, eu não botei em potência, você entendeu? Aí ficou 30. Por isso que eu errei. É, tem que somar os expoentes aqui. Vai É, ficar. é porque eu não, é como se fala, eu não botei em potência, você entendeu? Por isso que eu errei. Mas Eu tem vou que botar. corrigir. Se não botasse em potência, você tinha que botar 30 mil. Né? É. Uhum, tá certo. Todo mundo entendeu aí essa questão? Sim, professor. Bora ver o que é que vem agora. Princípio de Arquimedes. Ó. O princípio de Arquimedes fala de empuxo. Todo corpo sólido mergulhado num fluido em equilíbrio recebe uma força de direção vertical de sentido de baixo para cima, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado. Quer dizer, quando o corpo mergulha num líquido, ou num fluido qualquer, ele desloca uma determinada quantidade desse líquido, né? Se você pesar essa quantidade deslocada do líquido, é o empuxo. Né? Esta força é o empuxo. Lendo de novo, todo o corpo sólido mergulhado num fluido em equilíbrio recebe uma força de direção vertical, de sentido de baixo para cima, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado. Esta força é um empuxo. Então, o empuxo é dado assim, ó, pelo peso. Né? Ele fala que é o peso, então o peso é mg, né? Só que é do fluido deslocado. Então, como massa é densidade vezes volume, que a gente viu na aula passada, ρ vezes volume, ρ é a massa específica, V é o volume, né? Esse Fzinho aí é do fluido, então o empuxo é ρ do fluido, volume do fluido vezes a aceleração da gravidade. Uma observação aqui, se o corpo estiver totalmente submerso, o volume do fluido deslocado é igual ao volume do corpo, né? Claro.
E o que é peso aparente? Ó? É a diferença entre o peso do corpo e o empuxo. Então, peso aparente é o peso menos o empuxo. Né? Como é, Alguma dúvida aí? Peso aparente é o peso. Empuxo. É o peso que o corpo que está sendo menos a força contrária, que é de baixo para cima, que é o fluido que oferece essa força, né? Que é dado por esse valor aqui. Rho vezes V vezes G do fluido. Entendi. Vou voltar para vocês anotarem de novo a forma de empuxo, né? De peso aparente, né? Aqui parece que é de peso aparente. Um objeto, quando completamente mergulhado na água, tem um peso aparente igual a 2/3 do seu peso real, né? O número de vezes que a densidade média desse objeto é maior que a densidade da água é... Então, veja a forma de peso aparente aí, ó. Peso aparente menos empuxo, anotem aí, para tentar fazer a questão. Vou lá para a questão. Peso aparente é peso menos empuxo. Então, vê se vocês conseguem achar a resposta dessa questão aí. Certo. Eu acho que tem gente querendo entrar. Vou lá dar uma olhada. Gabriel. Tem como botar o slide de novo? Vou colocar. Oh, esse negócio parece que é um caso sério. Olha ele. Na solução não, lá na. Ficou aí? Aí. Isso. Quem foi que entrou aí agora? Eu, Gabriel. Gabriel, deixa eu anotar aqui. Gabriel Teixeira. Esse daí. Esse. Um puxo. Um objeto completamente mergulhado na água. Não há 2/3 do seu peso real. Aí a forma do peso aparente é essa última aí, ó. Peso aparente é peso menos empuxo, né? E a forma de empuxo está aqui em negrito, né? Empuxo, densidade do fluido, volume. É. Deu quanto?
Momentinho. Peso aparente, 1, 2, 3. Ah, certo. Ninguém achou nada ainda? Bora ver como é. Pronto. Aí peso aparente é peso menos impulso, tá vendo? Aham. A questão diz que o peso aparente dele é 2/3 do peso normal. Então, 2/3 de P, tá? Aham. Igual. Então, vem 2/3 de P menos P igual a 1. Então, 2/3 de P, 2/3 menos 1/3, tá vendo? Então, menos 1/3 de P igual a rho VG, né, que é do... Aí, foi o que eu fiz aqui, ó. O peso é mg, tá vendo aqui? E o 3 vem multiplicando aqui, ó. 3 vezes rho vezes g, tá vendo? E também já multipliquei por -1, que estavam os dois negativos. Então, como massa é volume vezes G, aqui no caso seria o volume do corpo vezes G. E o do lado de cá é volume do fluido vezes G. Mas como uma questão diz que o corpo está totalmente mergulhado, a aceleração da gravidade são iguais, aí você corta V vezes G de um lado e do outro, né? Então, a densidade do corpo, tá vendo? É 3 vezes a densidade do fluido. É a letra A. Ah, certo. Certo, professor. Viu? Aí, é a letra A 3 vezes. 3 vezes, não. Entenderam mesmo? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Analisado aqui, peraí. Anota direitinho. 2, 3, menos P, passa P pra cá. Aqui eu passei o P. Então, 2/3 menos 1/3 dá menos 1/3. Não, 2/3 menos 1 dá menos 1/3. Um texto. Vai achar o meu GC. Entendi. Bora ver. Bora ver o que vem agora aí. Pronto. Flutuação. Ó. É uma parte do empuxo ainda. Se um corpo estiver em equilíbrio em um fluido, sem estar sentado no fundo, seu peso é igual ao empuxo. Né? Por exemplo, se você coloca uma bola de isopor num fluido, numa piscina, num balde com água, ela vai ficar flutuando ali. Ó. Naquela situação, o peso dele é igual ao empuxo, certo? Se por acaso ele estiver afundando, como esse exemplo aqui, vai afundar. Ó. Se você largou um corpo, ele vai afundar, por exemplo, uma esfera de ferro. Enquanto estiver afundando, o peso é menor do que o empuxo, né? O peso é menor do que... Não, tá errado aqui. Não, aqui vai flutuar. Aqui, por exemplo, uma bola de isopor, você largou lá no fundo do tanque, e larga e ela vai subindo, né? Aí o empuxo é maior do que o peso. O peso é menor do que o empuxo, ela vai flutuar até parar em algum lugar lá em cima.
Se você tem, por exemplo, uma esfera de madeira que você largou aqui na água, ela ficou aqui no meio d'água, Uhum. flutuando no meio d'água. Aí, nesse caso, o peso é igual a empuxo, né? Ela nem está subindo nem descendo. Uhum. Está dizendo que vai afundar, entendeu? Uhum. Quem fez esse desenho devia ter colocado ela mais em cima. Então, aí, no caso, o peso é maior do que o empuxo, porque se largou, ela vai descer. Ó. Vai chegar no fundo. Ela vai chegar no fundo. Mas quando ela chega no fundo, a situação já não é mais essa. No fundo, tem uma força na esfera, então o empuxo mais a força normal é igual ao peso, entendeu? Porque no fundo tem uma força normal para cima. Então, aí o empuxo não é mais igual ao peso. O empuxo mais a força normal é igual ao peso. Então, se está em equilíbrio, no meio d'água, aí o empuxo é igual ao peso. Se estiver descendo, é porque o peso é maior do que o empuxo. Se estiver subindo para flutuar, é porque o empuxo é maior do que o peso. Puxa, entendi. Vamos continuar aqui para ver. Agora a gente vai ver a parte de hidrodinâmica, né? Que já é o fluido em movimento. A hidrodinâmica é a parte da física que estuda as propriedades dos fluidos em movimento. Escoamento. Escoamento rotacional turbulento. O escoamento turbulento é um escoamento irregular caracterizado por regiões de pequenos vórtices, como, por exemplo, o escoamento da água numa corrente fica turbulento nas regiões onde as rochas, outros obstáculos estão no leito e contribui para a formação dos rápidos encachoeirados. Isso aqui eu só coloquei a título de informação. A gente não vai trabalhar com escoamento turbulento, não, porque vocês vão dar isso quando der uma disciplina chamada fluido, né? Aqui em física, a gente só dá uma noção superficial, a gente só vai trabalhar com escoamento, esse escoamento laminar. O escoamento se diz laminar ou estacionário se cada partícula do fluido segue uma trajetória definida e suave. Se as trajetórias da partícula não se cruzam. Né? Professor, Aí é tem gente querendo entrar na aula. Vou lá, peraí. Deixa eu ver quem é. Bruna. Valeu. Deixa eu ver se volta para lá. Voltou para o slide, pessoal? Voltou. Certo. Então a gente vai trabalhar com esse escoamento daqui, o escoamento laminar ou estacionário, onde a partícula do fluido segue uma trajetória bem definida e suave, né? E no escoamento laminar, portanto, a velocidade do fluido em cada ponto permanece constante com o tempo. Não varia com o tempo, é por isso que é estacionário. Exemplo, a água se movendo no rio calmo, de leito regular e sem obstáculos. Que é difícil encontrar, né? Mas... Aí é um exemplo de escoamento estacionário. As linhas não se cruzam. Cada uma segue sua trajetória sem se cruzar. Né? Isso é um exemplo de escoamento estacionário. Vazão, vamos ver. Primeiro a gente vai ver vazão volumétrica. Ó. É a razão entre o volume do fluido que passa por uma tubulação e o tempo em que isso acontece. Né? Em relação ao tempo, isso você mede a vazão volumétrica. Ela é dada assim, né? O símbolo de vazão é Q, um Q maiúsculo, né? Aqui é volume dividido por tempo. Unidade de vazão volumétrica, né? Metros cúbicos por segundo, metros cúbicos por hora, litros por segundo, etc. Né? Tudo que for unidade
de volume dividido por uma de hora, isso é uma unidade de vazão. Unidade de tempo, né? Uma unidade de volume por uma de tempo, aí você tem uma unidade de vazão, volumétrica. Ô, Agora, professor, a gente também tem... esse L Oi? sobre S é o que mesmo? Esqueci. Esse L. Ah, Litro por segundo, pronto. certo? Esse cachorro é seu? Bora ver. A vazão em massa, ou vazão mássica, ó, é a razão entre a massa e o tempo, né? Então, bora ver. Você pega a massa e divide pelo tempo, mas a gente sabe que massa é dado por densidade vezes volume, ó. Então, como massa é densidade vezes volume, se eu colocar aqui o ρ vezes V, a gente vai ter V sobre ΔT, que é Q, que é a vazão em volumétrica, né? Então, eu posso dizer que a vazão mássica é a densidade vezes a vazão volumétrica, né? ρ vezes Q. Repetindo, ó. Se eu colocar esse ρ vezes V no lugar da massa aqui, aí o V sobre ΔT é Q, tá vendo? Então, vai ficar ρ vezes Q. Perceberam? Uhum. Então, se eu quero a vazão em massa é ρ vezes Q. E a unidade, não coloquei nem a unidade dela aqui, mas é quilograma por segundo, grama por segundo e por aí vai. Quilograma por hora é a unidade de massa por onda de tempo. E a vazão em peso, ó, é a razão entre o peso e o tempo, ó. M vezes G, dividido pelo tempo. Então, como o M é ρ vezes V, ó, a gente pode ficar com a fórmula assim, ρ vezes V vezes G dividido por ΔT. Só que V vezes ΔT é vazão volumétrica, é Q, tá vendo? Então, vai ficar ρ vezes Q vezes G. Essa última formulazinha aqui. Ou então, você também pode olhar pelo seguinte, massa por ΔT, ó, é QM, é Q em massa. Então, a vazão em peso pode ser dada pela vazão em massa vezes G, que é essa primeira. Vazão em peso é vazão em massa vezes G. Essa fica assim, ρ vezes G vezes Q. Como ρ vezes G, a gente viu na aula passada que é peso específico, pode ser também gama vezes Q, né? Era para eu ter até colocado aqui, mas não coloquei, deixa para lá. Então, pode ser QM vezes G, ou ρ vezes G vezes Q, ou peso específico vezes Q. E a unidade aqui, ó, é Newton por segundo, né? Unidade de vazão em peso. Deixa eu ver se tem algum exercício aqui. Não. A gente vai ver agora a equação da continuidade. Professor, Tem você podia voltar para outro slide voltar? rapidinho? Isso, só para tirar uma foto aqui. Vai ver. Pronto, pode passar. Equação da continuidade, ó. A vazão é a mesma em região distinta. Então, tanto faz essa vazão, essa região estreita aqui, ó. A quantidade de água, eu vou falar de água que é mais simples, a quantidade de água que passa em um determinado tempo é a mesma que passa do lado de cá, nessa outra região, né? As vazões são iguais. Aí eu posso dizer que Q1, que no ponto 1 é igual a Q2, vazão volumétrica, né? Como vazão é V1 sobre T igual a V2 sobre T2, e V1 é volume, né? E V2 também é volume, eu posso calcular o volume dizendo que é a área pelo comprimento dele. Ó. Na figura não tem o de comprimento, mas eu coloquei aqui na fórmula, volume é A1 vezes L1 e V2 é A2 vezes L2, né? Agora a gente vê o seguinte, ó, distância por tempo é velocidade, ó. Então L1 por ΔT1 é V1 e L2 por ΔT2 é V2. Então a equação
da continuidade lhe diz o seguinte, que A1V1 é igual a 2V2, certo? Ou, por outra maneira, você pode ver que vazão também é dado por área vezes velocidade, né? Que é igual a vezes V. Eu vou parar essa coisa assim para eu colocar esse Q igual a V, que era para ter... Rapidinho, professor. Ah, sim. Vou fazer aqui rapidinho. A vez seria... Pronto, só foi para complementar. Lembrando que vazão é área. Então, de repente, aparece uma questão, você precisa achar a vazão, você tendo a área da tubulação e a velocidade que o líquido passa, você consegue a vazão, tá vendo? Porque a 1V1 é a vazão 1, a 2V2 vazão 2. Né? Não tô vendo o Mas slide, não. Oi? Não tô vendo o slide, não. Deixa ele lá, pera aí. Professor, no caso, não importa, por exemplo, se é uma vazão estreita e a outra é uma vazão mais larga, vai ser a mesma coisa? Porque o que perde em diâmetro ganha em velocidade, Ah, sim. certo? Apareceu aí? Agora sim. Então, aqui por exemplo, o que perde em área ganha em velocidade, entendeu? Aí compensa. Então, esse valor A1V1 é igual a 2V2, certo? No lugar mais largo, a velocidade é menor. A área é maior, mas a velocidade é menor, aí compensa. Aqui, as observações que está aqui embaixo, diz o seguinte, a equação da continuidade relaciona a vazão em massa na entrada e... Eu coloquei aqui do lado vazão em volume, tá vendo? Que dá 1V1 igual a 2V2. Mas pode ser em massa também. Rho V1 vezes A1 e Rho V2 vezes 2. Para mudar a diferença da vazão em massa para a vazão em volume, é que a vazão em volume é A1V1. Em massa é Rho V1, certo? Entra o Rho, entra a densidade. Sim. Se for o mesmo líquido, né? For água que é incompressível, então esse Rho corta, volta a ser essa. Mas se for um gás, aí não corta. Por exemplo, um gás vem de um lugar assim mais pressionado, de um local mais estreito, aí a densidade dele está maior do que quando ele passa por um lugar mais largo, entendeu? E aí, quando é um gás, você tem a diferença de densidade nas duas regiões. Mas se for um óleo, uma água, aí não muda, não. O Rho é igual e vai cortar no final. Aí que fala, para o caso de fluido incompressível, a massa específica é a mesma, tanto na entrada quanto na saída. Portanto, Rho1 é igual a Rho2, aí a equação fica assim, V1 vezes A1 igual a V2 vezes A2, que foi a que a gente viu aqui. A equação apresentada mostra que as velocidades são inversas. A função de área corresponde ao aumento de velocidade e vice-versa. Foi o que eu falei, né? Uma coisa compensa a outra. Vou adiantar aqui para ver. Pronto, um exercício aí, bora ver se vocês fazem. Eu vou ler para a gente ver. Um gás, agora é um gás, tá vendo? Um gás escorre em regime permanente no trecho da tubulação da figura. Na seção 1, aqui, tem uma área de 20 centímetros quadrados e a densidade dele é 4 kg por metro. Tá? E V1 é 30 metros por segundo, a velocidade dele aqui. Na seção 2, A2 é 10, ó. A densidade subiu para 12, na região mais estreita. E ele quer saber qual a velocidade
Na seção 2. Então você vai usar aquela outra que usa Uhum. a vazão máxima, né? Rho1 A1V1 igual a Rho2 A2V2. Isso, porque é um gás. É um gás, exatamente. Uhum. Quer que eu volte para você ver a fórmula? Ou já anotaram? Essa Aqui, primeira já. aqui, né? Rho1 A1V1 igual a Rho2 A2V2. Certo? Uhum. Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Enquanto isso, eu vou tomar um cafezinho ali e volto. É. Já voltei, pessoal. Qualquer dúvida, você vai perguntar. Beleza, professor. Professor, a resposta é 20 metros por segundo? É, sim. Pronto. Estou terminando. Vai, pode terminar. Quem foi? Foi Matheus? Foi. Fui eu. Certo.
V2 igual a 20 metros por segundo. Isso. Deixa eu ver. Aí, tá vendo? Você iguala a vazão em massa de um lado com o outro. Rho1A1V1 igual a Rho2A2V2. Fica 4 vezes 20 vezes 30 igual a 12, né? Vezes 10 vezes V2. Daí acha V2. Dá 2.400 por 120, que dá 20 metros por segundo. Agora é o seguinte. Considere agora que na tubulação passa água. Qual a velocidade V2 na tubulação? Façam aí. Ah, é só cortar. Agora, corta o Rho, né? São iguais. Tá. 60 metros por segundo, professor? Dá 60. Vai ficar 20 vezes 30, né? Dá 600. 600 dividido por 10. Né? Aí V2 dá 60 metros por segundo. O meu tinha. Professor, o meu tinha dado errado porque eu já tinha considerado a velocidade B2 que eu tinha achado, entendeu? Não, não pode não. É. Essa V2 é do gás. Agora é água. É. Bora ver o que vem aí na frente. A equação de Bernoulli agora. Um pouquinho mais séria. Quando a gente tem uma tubulação com a diferença, uma diferença de altura em relação a um ponto e outro, né? Considere a tubulação abaixo. Tem um ponto P1, né? Um ponto P2. O ponto P1 está a uma altura H1. Tem uma velocidade V1 do fluido passando aí. No ponto P2 a gente tem uma velocidade V2, né? E essa equação é dada assim, ó. P1 aí não é o ponto, não. Aqui P1 é pressão 1, pressão no ponto 1, viu? P1 mais Rho V1 ao quadrado sobre 2, que é a velocidade no ponto 1, mais Rho vezes G, H1, né? Igual a P2, mais Rho V2 ao quadrado sobre 2, mais Rho G, H2. Essa equação você encontra aí nos livros, mas eu mais ela, deixa ela mais simples para a gente trabalhar. A gente vai dividir toda ela pelo peso específico. O peso específico, relembrando, a gente viu na aula passada, é a densidade vezes a aceleração da gravidade, é Rho vezes G, tá vendo? Então, aqui onde ficou H1, ó, esse é o terceiro termo dessa, eu dividi por gama, tá vendo? Por Rho G. Então, desaparece. Nessa daqui, onde tem Rho V ao quadrado sobre 2, eu divido por Rho vezes G, vai cortar o Rho, vai ficar sobre 2G embaixo. V1 ao quadrado sobre 2G. Onde tem P1, eu simplesmente coloco gama, tá vendo? P1 sobre gama. Que é o peso específico. Eu estou dividindo por ele, né? Do outro lado a mesma coisa, vai ficar H2 mais V2 ao quadrado sobre 2G mais P2 sobre gama. Onde H1 é a altura 1, V1 é a velocidade no ponto 1 ao quadrado, né? 2 vezes G, a aceleração da gravidade. Se der 10, aqui vai dar 20, né? P1 é a pressão no ponto 1 e gama é o peso específico.
Do outro lado, a mesma coisa. H2 mais V2 ao quadrado sobre 2G mais a pressão no ponto 2 sobre gama. Esse termo tem um... A gente considera H1 como carga gravitacional, porque é a altura, né? Depende da gravidade. V1 ao quadrado sobre 2G é carga cinética. E P1 sobre gama é carga de pressão. Esses nomes dessa que a gente deduziu aqui é um pouco diferente da primeira. A primeira, a gente tem energia de pressão, energia cinética e energia gravitacional. É dado em função da energia, né? Pelo peso específico, a gente muda esse nome, passa a ser carga, né? Quem for dar fenômeno de transportes e depois Eu já dei, professor. já deu fenômeno de transportes, Já. então vai ver bem isso aqui, Tudo essas isso. cargas de pressão, carga gravitacional, carga cinética e carga... Você deu com quem? Um professor que tem o Banca Virtual, esqueci. Um canal Ah, chamado Banca é Gui. Isso. Então, quem for dar ainda, né, vai ver que o nome dessas unidades, né, H1 é carga gravitacional, V1 ao quadrado sobre 2G é carga cinética e P1 sobre grama é carga de pressão. Então vamos ver, se deve ter um exercício agora a gente fazer. Ó. Rapidinho, professor, só pode voltar? Só estou pegando as fórmulas. Ó, pega essa última aqui, ó, H1 mais V1 ao quadrado sobre 2G, mais P1 com ela mais simples. É ela mesmo, tô pegando. Vocês vão ver esse assunto, quem for dar ainda fenômeno de transporte e mecânica dos fluidos. Tem outra disciplina chamada mecânica dos fluidos, que também você ainda vê isso. Posso passar, gente? Pode. Vê se vocês conseguem fazer essa questão aí, vá. Ó, na tubulação mostrada abaixo, o fluido é por metros cúbicos, sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, H1 igual a 2 metros, H2 4 metros. A pressão no ponto 1 é igual a 5.000 newtons por metro quadrado e a velocidade em 1 é 10 metros por segundo. E no ponto 2, a velocidade é a pressão no ponto 2. Ele quer a pressão aqui em cima. Substitui na fórmula e vê quanto é que dá. Qualquer dúvida pode perguntar, viu, gente? Uhum. Certo.
Professor, Diga. o senhor tem a resposta aí? Você achou quanto? 33 mil. É isso mesmo. 33 mil newton por metro quadrado. Isso. Pascal. Alguém mais achou? Um momentinho, eu tô só batendo aqui na calculadora, professor. Vá. Trinta e três mil. 33 mil newton metro quadrado. Ah. Cadê as mulheres desse grupo que eu não vejo ninguém falando nada? Tem alguém fazendo? Ruth e companhia. Tem ninguém. Vou adiantar, viu, gente? Bora ver. Já que Pode. é só já fez, né? Bora ver esse aí, ó. Na tubulação abaixo, o fluido é óleo que tem peso específico de 8.000 Nm3. A velocidade no ponto 1 e no ponto 2 são respectivamente iguais a 10 e a 20. A altura do ponto 1 é igual a 3 metros e a do ponto 2 é igual a 6 metros. Se a pressão no ponto 2 é 16.000 pascal, calcule a pressão no ponto 1. Façam aí, vá. Certo. Vocês dois que estão fazendo. Professor, dá 160 mil? Dá 160.000 Nm. Beleza. Rapidinho, viu, professor? Vá, faça você aí.
Agora que alguém está querendo entrar. João Vitor está chegando agora. Vou no final da aula. Qual foi o resultado, professor? Mas dá 160 mil. Vou colocar aí a resolução para a gente ver. Aí, Eu achei 80, devo ter errado em alguma coisa. veja aí, encerrou. Tá vendo o slide? Peraí que eu tô voltando, porque eu tô usando a calculadora do telefone. Sim, professor. Tô voltando pra reunião. Tô vendo, peraí. Certo. Ah, eu troquei aqui. Beleza, professor. Massa. Eu vou recalcular, mas Depois tem uma lista tem uma lista de exercícios lá que para revisar densidade, né? Lá a gente tava na lista tem questões de densidade, né? De pressão, de Pascal. Alô? Alô? Sim, gente, voltando. Na lista tem lá questões de pressão, de densidade, Pascal, Bernoulli também. Então é bom. Bernoulli eu acho que não tem nessa lista, não. Só vai ficar essas aqui mesmo. Mas até tem empuxo, questões de empuxo, é bom que vocês façam. E nossa, como é que se diz? parcial. Nossa parcial vai ser de hoje a 8, para quem chegou aí agora, teve gente que chegou aí agora. Então não esquecer, de hoje a 8, a partir de 7 da manhã, tá liberada a prova, entendeu? Aí vocês vão fazer, tem até 10 da manhã para fazer. Pronto, certo, professor. De hoje a Valendo 8. 1.500, de hoje a 8. Uhum. Quem tiver, como é que se diz? Em algum grupo aí, avisa pro pessoal que teve muita gente que não veio hoje, não apareceu aí, Uhum. poder não ficar vacilando e perder a prova, né? Porque prova de segunda chamada, não, ou prova de parcial não tem segunda chamada, né? A oficial tem, mas a segunda chamada não tem. Uhum. Então é bom se ligar para poder fazer direitinho. Vai ser A gente quantas volta. questões, professor? Oi? Vai ser quantas questões se eu não elaborou ainda? Deve ter umas 8 questões, Ah, certo. viu? Nessa faixa, de 5 a 8. Uhum. A prova vale 1.500, aí a gente... Eu já comecei a fazer algumas... Uhum. Mas na segunda-feira, às 7 horas, eu libero ela, para vocês fazerem. Viu? Pronto. Vai estar na unidade. Vocês são 4, né? Vai dar o 3S4, Uhum. Unidade né? 3, são 4. Uhum. Tá bom, gente. Então, vou ficar por aqui hoje. Tá bom, professor. Boa semana para vocês aí. Obrigado. Valeu, professor. Deus abençoe. Valeu. Tudo de bom para todo mundo. Achei.